fiquem todos de pé e abram as suas Bíblias na primeira epístola universal do apóstolo São Paulo aos amados que estão em Corinto. Primeira epístola universal de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Os irmãos que estão apostos já das suas Bíblias e da palavra, digam amém. Verso 1. Também vos notificou, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas já alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, pelo que eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Podeis assentar. Amadas e amados irmãos, todos sabem que o apóstolo São Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios. E os gentios somos nós. Não somos judeus legítimos. Somos um povo que estamos aqui no Rio de Janeiro, muito longe do cenário real dessa história. Mas Paulo chegou até a nós com a palavra de Deus. Posso dizer que o apóstolo São Paulo nos representa em Jerusalém. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Seu nome, Saulo de Tarso, culto, um extremista de primeira, porque ele defendia com unhas e dentes sua cultura e era inimigo número 1 da igreja, detestava os crentes. Formado
na Universidade de Damasco, na época, uma das melhores, vamos comparar com Harvard. Vamos comparar com uma das maiores universidades de Londres. Então ele era um homem preparado. Tinha título de cidadão romano, judeu, tinha dupla cidadania, falava vários idiomas e era um grande estudioso das leis. Tudo que se perguntava, São Paulo ou o Saulo de Tarso tinha, mesmo convertido depois em Paulo, teve essa qualidade, porque o conhecimento é uma coisa que não se tira de um ser humano até que ele morra. Esse moço traçou uma caçada implacável à igreja, aos irmãos na cidade de Tarso, Damasco, por onde os irmãos entravam, Paulo ou Saulo de Tarso entrava com a sua arrogância, com o seu ódio, porque de certa forma, meus irmãos, ele era poliglota, entendido de tudo, amigo número 1 do rei, e ele tinha um certo problema porque a igreja se reunia, falava em nome de Deus e ninguém conseguia diminuir a marcha da igreja. Agora, era um grande estudioso, um grande poliglota, lutando contra o Espírito Santo. Porque de um lado, ele, suas tropas, sua arrogância, e do outro lado, eu, você, esse povo simples e o Espírito Santo. O Espírito Santo, na vida de um ser humano, por mais ignorante que ele seja a nível intelectual, ele torna-se uma pessoa muito inteligente. Você pode ver que quem leu aquela literatura que depois se tornou um longa-metragem, um filme, o livro de Eli, quem leu aquela literatura sabe ali o poder do esclarecimento, né? Você veja que eles brigam para tentar destruir. Acho que é Denzel Washington que faz o papel, o ator, não sei. Aquele rapaz, ele sofre, porque ele contém um livro que consegue estabelecer leis e criar uma sociedade. Porque você pode ter uma civilização, mas você precisa de uma sociedade organizada. E a sociedade só é organizada por meio de literatura, de conhecimento, educação. Educação que faz a sociedade se organizar. E é por isso que a igreja primitiva era perseguida. Porque a igreja lia os escritos, orava e se organizava. Como destruir? Foi o que, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva tentou implantar no Brasil. Uma desmobilização para com a igreja. Uma equipe, ele dizia, eu tenho faculdade para todos. Mas não era faculdade, era formação de militantes comunistas para pregar uma doutrina anticristã, para que a sociedade daqui a 10, 20, 30, 40 anos esteja convertida intelectualmente ao comunismo. Veja, é pela educação que isso entra. Mas quando há uma organização de grupos espirituais, eles quebram essa força.
até hoje, porque o comunismo não dominou o Brasil? Por causa da igreja. Por que que esse homem está dizendo que quando ganhar, vai conversar com os pastores? Porque são dois segmentos, imprensa e a igreja. A imprensa já bateu para cima da gente. Nós não temos uma imprensa, nós temos apenas a igreja. Hoje, não acreditem que é Jair Messias Bolsonaro o protagonista de uma salvação. Esqueçam isso. É a igreja. Quem não deixa é a igreja. Porque a igreja é organizada e acobertada por uma constituição, por uma democracia. E era exatamente, você vê no livro de Eli, narra a história do livro, o livro narra essa história, de que esse livro reunia essa sociedade, organizava essa sociedade e apontava as diretrizes para elas seguirem. Então ninguém conseguiria tomar uma cidade, dominar um povo, se não utilizasse aquele livro. Porque o livro, você parou para ler, implantou, falou as leis, combinou com todo mundo, cria-se uma força. Uma coisa é lutar contra mim, outra coisa é lutar contra um conselho doutrinário que eu tenho na igreja. Eu emito muitas ordens aqui, os irmãos falam assim, o pastor proibiu. Não foi o pastor que proibiu. Quando o irmão chega para mim, eu apresento a ele o estatuto. Eu digo aí, isso aqui não foi decidido por mim, isso foi decidido por uma comissão. Está aqui as assinaturas e a ata e a reunião. Aí logo a pessoa, não tem como lutar contra mim, porque tem um estatuto interno. Todos nós aqui congregamos na nossa igreja, mas a nossa igreja tem o seu estatuto, sim? E logo as ordens emitidas para vocês, delegada para a igreja, são ordens que nascem a partir de cada item que consta no estatuto. Então eu não sou um ditador, eu sou um cumpridor de leis que foi elaborada a partir de uma organização em 1999, quando a igreja foi reconhecida no Rio de Janeiro. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, perseguia porque ele sabia que esse povo unido, ninguém derruba eles. Esse povo unido juntos, ninguém consegue atingi-lo, destruí-lo. Então, ele disse, antes que eles se organizem, nós precisamos matá-lo. E começou a perseguir os irmãos. E no caminho, indo para Damasco, justamente destruir uma igreja, desmobilizar uma igreja, veja, ele é acometido dos altos céus por um inesperado momento em que uma luz aparece. E desta luz vem um foco e o derruba do cavalo. Pá, ele cai no chão. E uma voz brada de dentro da luz. Saulo, veja Jesus chamando ele não por Paulo, mas por Saulo. Saulo, por que me persegue? Eis o ponto de interrogação. Por que me persegue? Tens tu audácia de militar, de lutar contra os agrilhões de Deus? Você é doido. Aleluia. E ele diz, lá em Atos, que ele citou a seguinte frase: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Veja a ignorância. Agora a gente vai ao ápice desse assunto. Porque Paulo, o suprassumo, Saulo, né? O suprassumo cultural.
torna-se um ignorante agora, porque ele diz: quem és, Senhor? Ele estava perseguindo quem ele nem conhecia. Ele estava lutando contra quem ele nem conhecia. Ele era ignorante com relação a Deus, sábio com relação aos homens, ignorante com relação a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Então ele ouve Jesus dizer: não sabes? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não, por favor, eu nunca persegui o Deus dos hebreus. Eu persegui os hebreus. Eu persegui os crentes. Ele disse: mas os crentes nunca estiveram sozinhos. Levante a mão e dê glória a Deus. Você nunca está sozinho nessa luta. Você nunca está sozinho nessa luta. Parecia que Paulo, o Saulo de Tarso, estava agora perplexo. Estava mesmo. E muitas vezes parece que a gente estamos sozinhos no meio das nossas lutas. Eu imagino que aqueles cristãos de Damasco, eles diziam: meu Deus, como que a gente canta, prega, ora, escondido, faz culto pelas madrugadas, escondido dentro das montanhas, dentro das cavernas, por causa do povo que quer nos destruir, desse Saulo de Tarso que quer nos matar. Senhor, parece que o Senhor não está com a gente. Quem sabe você chegou aqui esta noite dizendo isso. Oh meu Deus, é uma luta desigual, parece injusto isso. Eu não fiz nada, e como que eu tenho tantos inimigos só porque sou crente? Porque tantas coisas, tantas doenças, e os ímpios prosperam, e eu que só vivo na tua casa, Senhor, a minha vida é um caos. Aleluia. Mas, meus irmãos, pensamos muitas vezes assim, por causa do desespero que nos afronta, que nos bate à porta. Mas Cristo não nos deixa só. Cristo não abandona os seus. Veja a frase de Jesus para com São Paulo, com Saulo de Tarso: eu sou Jesus a quem me persegues. Você me persegue. Então Jesus rende o apóstolo e rotula ele, descaracterizando totalmente a sua história, humilhando-o totalmente. Jesus o cega e ele é apanhado pelos seus assessores cego e é levado para aquela cidade. E chegando naquela cidade, um crente por nome de Ananias estava orando. E o Senhor apareceu a Ananias e disse: Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita. A rua por nome direita. Entra na terceira casa. Vai a um quarto daquela casa e encontrarás um homem orando. O nome dele chama-se Saulo. Aí então Ananias se arrepiou e disse: Senhor, não me diga. Ananias era um homem espiritual, conversava com Deus como eu e como os espirituais fazem. Ananias disse: Senhor, este homem é um matador, assassino, da pior espécie. Ele vai me matar. E o Senhor disse: não, ele está orando. Você não entendeu. Ele está orando. Presta atenção nos detalhes. Ele erra. Ele agora é para mim uma pessoa especial.
um varão valoroso. Ele é agora para mim alguém digno de credibilidade. Acredite nele, que o que a igreja mais faz hoje é não acreditar nos que Jesus transforma pelo histórico das pessoas. Não queremos admitir que são dignas de estar no nosso meio. Nós temos esse sentimento de Ananias. Sim, esse preconceito com os que eram gays, com os que eram assaltantes, bandidos. Nós temos esse preconceito. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus transforma as pessoas. Nós precisamos acreditar, e você que está aqui hoje precisa acreditar que Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo, transforma a vida do miserável pecador. Jesus é a bússola, Jesus é o bálsamo, Jesus é o que completa, Jesus é o que restaura, Jesus é o que faz, Jesus é o que gera, Jesus é o que põe na elite, Jesus é o que trata da alma, Jesus é o que está apaziguando as tempestades e nos trazendo a salvação. Então, meus amados e diletos ouvintes da palavra de Deus, agora Saulo de Tarso é transformado em Paulo, se converte. E lá na carta de Paulo aos Coríntios 5,17, ele agora aliviado do peso do pecado, diferente, ele escreve dizendo: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Levante a mão e dê glória a Deus. Agora, repra sarabacana. Ele é orado, ele recebe a oração, e o Senhor diz para ele: a partir de hoje, tu não serás mais Saulo, proveniente de Tarso, Saulo da cidade de Tarso. Tu agora serás chamado de Paulo. Paulo. Teu nome não é Saulo, agora é Paulo. Este novo homem agora tem novo nome, é Paulo. E ele se apaixona pela fascinação gloriosa da palavra. E ele fica fascinado, deslumbrado diante daquele fenômeno de salvação. Ele fica apaixonado pelo Evangelho. Ele diz: agora eu entendo porque vocês se juntam para orar, para tomar a ceia. Agora eu entendo porque que vocês cantam diferente do mundo. Agora eu entendo porque que vocês são tão amorosos, são tão carinhosos, são tão esplêndidos. Agora eu entendo porque que o sorriso de vocês é verdadeiro. Agora eu entendo que vocês não precisam de muita literatura. Agora eu entendo porque vocês não dependem do sistema, porque que o sistema não domina vocês, porque ele era dominado por Gamaliel, pelas leis, pelo sistema romano. Ele era dominado pelas coisas antigas. E ele disse: agora eu entendo que vocês não têm um jugo sobre vocês, vocês não fazem parte de uma liturgia, vocês são livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse que não quer ninguém preso, Jesus não quer ninguém escravo. Aleluia!
Jesus não ameaça em troca da vida. Jesus, ele disse: eu vos dou a vida eterna, eu vos presenteio com a graça, favor imerecível. Homem nenhum compra com dinheiro esse presente salvífico, essa proposta que eu tenho para vocês. Venham, filhos, venham a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh glória! Oh glória! Abre a sua boca e jubila, e alegre-se, porque tudo é de graça. Ele não nos dá nada em troca de termos que fazer uma fogueira santa. Nós não precisamos. Tem pessoas que precisam, porque são pessoas que vivem ainda dentro de um sistema de conhecimento que os outros passam, não de que Deus o revela. Nós não somos massa de manobra. Nós não servimos para dar votos. Nós não somos um partido político. Nós não temos ninguém mandando na gente. Nós não evangelizamos porque obrigam. Nós não pregamos porque obrigam. Nós não pastoreamos porque tem que ter salário. Nós não pastoreamos porque tem que ter dinheiro na casa. Nós fazemos porque a alma da gente foi salva pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo é a razão, o maior presente nós já temos, a salvação da nossa alma. Não pensem que a salvação de vocês vem pelas ofertas que vocês dão. Vocês dizimam e ofertam pela gratidão a Deus, mas já está tudo pago, já está tudo conquistado na cruz. O sacrifício maior de Jesus Cristo já pagou os pecados de todos. Aleluia, aleluia. Tudo que nós fazemos por gratidão. Gratidão. Nós não temos um jugo sobre nós. Inclusive, eu disse para os meus pastores: pastoreiem, amando o povo. Eu não vou estipular, a igreja tem que render tanto. Não. Assim o pastor vai ficar agoniado e vai ver o povo como cédula. Não. Aqui não tem cédulas. Aqui tem vidas. Almas. Almas. Você é um ser humano. Você não é uma cédula. Você é um ser humano. Cristo conquistou na cruz do Calvário o direito de lhe dar a vida eterna, e eu não posso vir aqui incorporando Saulo de Tarso e tirando o que Deus fez e implantando o que eu quero. Não. Conteste, visite outras igrejas. Você tem liberdade aqui. Você não é o meu escravo, você é a minha ovelha. Isso aqui não é um curral de boi. Isso aqui é a casa do Senhor. E Deus não vai te amaldiçoar porque você deixou de congregar aqui, não. Não. Agora você gosta daqui. Nós amamos você. Fique aqui. Mas nós não somos os mais certos e nem o melhor. Isso é orgulho. Isso é soberba. Isso é besteira. Isso é doença. Isso é insegurança. Isso é alguma coisa errada que se tem escondido, que se há medo
de se revelar. Pessoas inseguras escondem nos seus medos segredos perigosos, fraquezas perigosas. Cuidado com pessoas inseguras, ministérios inseguros, pastores inseguros. Cuidado, abram os olhos de vocês com pessoas que põem julgo em vocês. Evangelho não é isso. E Paulo se transforma em um homem bom. Que lindo, né? Paulo se transforma em um homem bom, em um sujeito quieto, calmo, diferente. E agora ele começa a organizar igrejas. Só que ele era gentil, não era de Jerusalém, e a sede das igrejas funcionava em Jerusalém, e tinha como pastor presidente o bispo São Pedro, que por sinal, no grupo dos 12, havia um revolucionário carnal, que foi assassinado, que se matou, Judas Iscariotes, que depois foi substituído. Doutor Lucas, um excelente médico, um homem que se expressava muito bem, um grande homem, instruído na medicina como nunca. Doutor Marcos, não vou chamá-lo de doutor, mas era um escritor de um nível gradual muito bem sucedido, doutor Marcos. E existia Tiago, irmão de Jesus, existiam outros. Agora veja, o ignorante Pedro, pescador, analfabeto, como dizem, né? Um pastor Edinaldo da vida, a ele foi confiado a presidência da Convenção Geral das Igrejas Primitiva em Jerusalém. Então Pedro, sujeito que era um pouco conservador, ferrenho nas suas doutrinas, pastoreando, tomando conta de líderes e de poliglota. Veja como que é Deus. As escolhas de Deus são assim. Faz o grande unir-se ao pequeno e se tornar igual. Está lá Pedro. Só que agora, veja, meus amados, o conhecimento teológico, cultural, universal de Paulo, perto do de Pedro, parecia uma piada. Pedro, limitadíssimo em conhecimento. Paulo, aberto a conhecimento. Um homem que rodou o mundo. Um homem que rodou o mundo. Grécia. Ele mergulhava nas culturas de uma forma maravilhosa. Você vê Paulo falar, você fica boca aberta com as colocações. E agora, a gente vê nesse capítulo 15, Paulo se justificando, se humilhando, praticamente, ô Júnior, pedindo para fazer parte da convenção que Pedro administrava. Ele podia chegar e dizer, não, eu sou mais sábio, eu sou mais inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, protesto. Pedro disse, não, meu filho, você nem voto tem. Nas eleições do conselho, você nem vota. Você não é nem conhecido aqui. Ponha-se no seu lugar. Veja o que o evangelho faz com a pessoa. Paulo baixa a cabeça e sabe que ele não tem vez e nem voz ali. Que ele ali não passa de um crente como todos os outros. O evangelho iguala. E quando a pessoa sobressai com arrogância, o evangelho abate, humilha.
até a pessoa reconhecer que dentro dessa sociedade que vivemos aqui, nós não somos aqui, ninguém aqui é maior do que ninguém. Ele diz o seguinte, no capítulo 15, no verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Senhor morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Aí Paulo vai dizendo aqui, olha, Jesus apareceu para Cefas, apareceu para um grupo de mais de 500 crentes, apareceu para Tiago, apareceu para todos os apóstolos, no versículo 7. Aí ele diz, e por derradeiro apareceu a mim. Agora Paulo sabe que ele não é o tal e que Deus não trata as pessoas desse jeito. Uma vez chegou uma irmã aqui, uma carta na mão, um cartão de membro. Manda o pastor ler e me apresentar. Eu digo, quem é você? Eu era Babalorixá, mãe de Orixá. Eu digo, e agora? Agora eu sou pastora. Eu digo, então senta aí e fica no seu lugar. Você sabe muito bem que você cantava de galo no terreiro. Aqui não, manhã. Baixa a bola, vá. Você não disse, você é pastora, é? Eu sou. Eu digo, então senta aí e me ouça. Deixa eu terminar. Porque pastor tem que ser humilde. Mãe de santo. Você agora não é pastora? Sou. Então pronto. Você tinha gente para lavar seus pés, não era? Agora você vai ter que lavar os pés do povo. Aleluia! Ô manhã, tem que mudar, viu? Aleluia. Pastor, não me deu oportunidade, eu sou cantora. Vem cá, eu te conheço. Se não der tempo, você vai para casa com o hino na goela. Você vai jantar ele, engula ele, até no próximo culto Jesus lhe chamar. Engula o hino, irmã. Engula o hino, irmão. Eu sou pastor. Então, meu filho, se você é pastor, você agora vai ter que... É obrigatório ao homem de Deus, ao homem pastor ser marido de uma só mulher, ou mulher de um só homem. Você não quer ser pastor? Que tenha boa reputação perante a casa dele e a igreja, e que ande com integridade perante o povo, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Glória, 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 glória. Eu sou pastor, eu não posso trocar essa lâmpada. É melhor você aprender a trocar. Os levitas viviam servindo no altar, limpando, varrendo e desentupindo canudo. Os castiçais eram movidos por gás, combustível, eles entupiam. E desentupir canudo não é fácil, porque tinha que colocar um arame lá dentro e assoprar, e aquelas mariposas que ficavam, já viu o candeeiro de gás? O pavio, fica aquelas mariposas em cima, rapaz, aquilo fede para desgraça, é sujo, você tem que tirar tudo aquilo, senão
a lâmpada não acende. Aleluia. 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 Evangelho é isso. Evangelho quebra a gente. Bate na cervical, na peça principal da coluna e fala: você vá para o seu lugar, vá. Eita. Eu não limpo o banheiro, nem em casa vou limpar na igreja. Bem, em casa você pode ser porca, mas aqui não. Aleluia. Na sua casa você vira os cambalhotes, aqui não. Aleluia. Você dá grito na sua casa, aqui não. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito de Deus rege a casa com cuidado. Paulo, agora calado, quietinho, ele disse: por último, eu fui o último a receber a revelação. E ele diz, no verso 9: porque eu sou o menor. Isso é uma afirmação categórica. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Oi, irmão, você sabe quem eu sou? Eu fui secretário de convenção há alguns anos e foi o pior tempo da minha vida secretariar aquele negócio. Porque o cabra às vezes chegava e dizia: sabe com quem você está falando? Eu digo: sei. Aí ele: com quem? Eu digo: com ignorante, com jumento. Eu sou chato também, aí dá certinho, né? Digo: não venha cheio de anão que eu furo o seu balão, viu? E se eu furar seu balão, ele cai, porque eu não vou somente furar o balão, vou tirar o sebo. Porque o balão tem que ter o sebo, né? Se tirar o sebo do balão, como é que vai queimar? Dê glória. Vá para o seu lugar, vá. Aí o caba já voltava de marcha ré. Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Então o evangelho transforma a gente, irmãos. O evangelho bota a gente no lugar da gente. O evangelho faz a gente ser calmo, sereno. Olha, Júnior, o que diz o verso 10 para terminar. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha, irmãos, isso aqui é de arrepiar o cabelo do sovaco da gente. Porque, veja, Júnior, o que ele diz aqui. Pela graça de Deus, sou o que sou hoje. Ou seja, sou um homem vivo por Deus. Estou de pé pela graça de Deus. Irmão, eu aqui, ó, um Zé Buchada, pensa num bicho feio, chato, baixinho, nordestino. Eu tenho tudo para dar errado. Eu tenho tudo para... Mas, rapaz, venha cá, venha. Eu tenho tudo para dar errado, tudo. Quando eu volto lá em Timbaúba, aí eu vou lá no sítio da gente, quando eu chego lá, que eu olho para a cara do caseiro, eu olho para... Tudo criado na minha época, os cabas feios. Mas, ô povo feio. Eu digo para ele, mas se eu tivesse aqui, eu estava feio, não estava? Eles ficam rindo. Eu tirei uma foto com eles, tudinho. Eu digo: irmãos, aí na internet, me diga quem é o mais bonito. Sou eu. Eu sou o mais elegante. Por quê? Porque Jesus me fez elegante. Eles não querem Jesus. Fica lá tomando cerveja e ouvindo brega o dia todinho.
Precisa ver, o menino está tudo grávido, não sei quando vai nascer, mas está tudo tudo. Precisa ver tudo. Eita, que menino feio. E as meninas, menina feia, envelheceram, era bonita, tinha uma lá que eu olhava assim, eu digo, eita, mulher bonita da bexiga. Pense numa mulher de Deus assim. Mas agora você olha, parece que ela está endemoniada. Ficou feia. Não quer Jesus. As pessoas que não têm Jesus envelhecem precocemente. E tem muitos na igreja envelhecido precocemente, horrível, porque tem Bíblia, mas não tem Jesus. Eita glória. Sabe por que tu tá feio desse jeito? Porque tu tá sem Jesus, tu tá só a capa, tu tem que te converter de verdade. Cuide da sua vida espiritual, meu irmão. Cuide da sua vida espiritual. Uma vida com Deus é uma vida sem estresse. É uma vida calma, é uma vida tranquila. A pessoa pisa no seu pé, você vai lá e fala, Jesus, aí você tira o pé. Oh, glória, aleluia. Pronto, você sai igual Charlie Chaplin, né? Aleluia, se balançando todo. Falar em Charlie Chaplin, irmão, pense num homem para assistir Charlie Chaplin. Tem um dia que eu não assisto Charlie Chaplin. Júlia fala, eu estou nervosa. Digo, por quê? Porque não sai nada, não se fala nada, é tudo mudo. E o senhor não larga Charlie Chaplin. Eu vejo, não tem mais nada para ver, eu vou ver ele. Glória a Deus. Ele na fábrica, né, irmão? Eita glória. Irmã Lucimar gosta. Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente fica assim. Diga comigo, calmo, sereno e tranquilo. Evangelho é reconhecer o amor inefável de Deus para conosco. Evangelho é saber que as nossas vidas estão salvas em Cristo. Nosso nome está escrito no livro da vida. Eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu tenho Jesus. Se eu não tivesse Jesus, eu tinha acabado com a minha vida. Acabado com a minha vida. Quando a irmã Roseni entrou lá em casa, eu não queria ir para casa, eu não queria ir para lá, nem nada. Ela entrou comigo, me lembro, eu, ela e Júlia entrou lá. E eu não, meu Deus, morre mãe, morre pai, morre esposa, morre a minha pastora Josenilda, morre todo mundo. Me senti só por um momento assim, eu digo, meu Deus, eu fiquei meio doido. Eu fui lá para Copacabana, carreguei a Lisa, disse, Lisa, vamos comigo para lá. Ficamos lá. Fiquei lá. Não queria mais saber. Foi quando o Espírito Santo disse para mim, você é crente, viu? Você é crente, você tem graça. Aleluia. Deixa de besteira. Vem cá que eu vou lhe dar um abraço. Olha que coisa linda. O Espírito Santo me deu um abraço. Disse, vá para casa, vá. A irmã Roseni disse, rapaz, ela decorou a casa tão bonita. Ela vai ficar triste onde ela estiver se você não morar aqui. Tenha coragem. Um sábado, sozinho, eu deixei o pessoal lá em Copacabana e digo, vou para cá, para Caxias. Quando eu cheguei aqui, entrei dentro de casa, encarei, mas chorei. Eu digo, eu tenho que ser crente e ter coragem. E cantei um louvor, e levantei, e estou morando lá. Estou morando lá. Ei, canavassúbria. Tô morando lá. A Júlia fica sozinha em casa, tranquila, feliz da vida. A gente não vê perturbação na mente, porque a gente procurou o bálsamo de Jesus, o sangue de Cristo. E o sangue de Jesus lavou a minha mente, a mente da minha Júlia, lavou a minha alma.
E nós estamos agora esperando o dia da gente subir para encontrar lá no céu com ela. Mas certo de que a vida aqui, para quem tem Jesus, continua. Esperança. Agora eu me coloquei no lugar do ímpio. Eu falei para mim mesmo, meu Deus, como é que essas pessoas que não têm esperança aguentam, hein, essas coisas? Tem jeito não, Júnior. É por isso que tomam muito. Irmão, eu não tomei um medicamento. E nem tomo. Eu não tomo. Um calmante. O meu Deus me acalma. O meu Deus me amansa. A graça de Jesus no coração de um ser humano faz ele ficar calmo, faz ele ficar em paz, faz a alegria do Espírito entrar nele. Você chegou aqui nesta noite precisando de paz. Pastora Dacilene, a senhora que perdeu o seu esposo, guarde essa palavra no seu coração. Você, minha filha, que perdeu seu pai, a Vitória. Eu disse ontem para a pastora, quero lhe ver na igreja. Vamos embora. Senão a gente deprime. Quem não tem esperança perde o controle, viu, irmão? E não adianta crucificar, criticar, não. Quem não tem esperança perde o controle. Suicidando, fazendo um monte de besteira. E sem falar que a aflição de espírito vai adoecendo. E vai aparecendo caroços, e vai aparecendo umas coisas, e vai aparecendo outras, e a pessoa vai engordando, e daqui a pouco vai ficando cabeludo, e daqui a pouco fica parecendo um filhote de demônio. Então vamos confiar. Vamos fazer o quê? Confiar. Entregar nossas vidas a Jesus e vamos confiar. Eu agora vou fazer a ceia com vocês para terminar, mas eu espero que os amados do Pai guardem esta palavra nos seus corações e entreguem seus caminhos para o Senhor. Me dê um dó maior. Aleluia. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei de... Bote a bateria, bonitão. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é minha esperança. A minha vida, o meu caminho, meu Mestre, o meu caminho é minha esperança. Adore a Jesus, adore a Jesus. Rabamarasa Nerevachobia. Fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia.